falou em Timóteo, Timóteo, filho na fé. Essa fumaça aí é lá fora. Será? Parapapam. Tá aqui. Olá, bom dia, lindo dia. Essa fumaça aí, eu não sei se não é a vidraça, viu? Mas olhando mais longe o sol tá bem claro. E a noite foi especial para dormir, temperatura, olha, para recuperar as energias e também para glorificar a Deus, porque quando a gente desfruta de coisas boas, vamos também sermos coerentes com a gente, porque a verdade diz, o que você pode acrescentar? Nada, a natureza nada, ao desígnio de Deus nada, a ordem que as coisas foram criadas e funcionam, nós não podemos alterar nada, nós devemos sim reconhecer, glorificar, aproveitar, pois são essas coisas, esses presentes divinos que nos dão saúde, condições, melhores condições, que nos tornam melhores. Então, meu bom dia, hoje é sexta-feira, 20 de novembro. Olha aí, teremos mais 41 dias, estamos entrando no novo ano. E o que foi esse ano? Vamos pensar junto, como é que foi o ano para você? Falta, não terminou, mas até aqui, como é que tem sido? Esses mais de 300 dias que nesse ano nós já desfrutamos. O que você pode contar de proveitoso que você vai levar para a história? Coisas negativas, o medo, o pavor, o pânico, o medo da morte, os confinamentos, o fica em casa, o grupo de risco, a 29ª quarentena que já estamos nela. O que você leva se a sua vida encerrar hoje? Sua memória não irá apagar. A morte não irá apagar a sua memória. Pois olha, existirá sim, olha aqui meus queridos, diferença entre a memória do justo e a memória do ímpio. A morte leva a um sono profundo, a um estado. Pois é, agora vamos lá. Como é que é um sono? Como é que é o sono do justo e o sono do ímpio? O sono de quem tem bastante relevância, responsabilidades e compromissos neste mundo presente. E como é que é o sono do vagabundo, do malandro, do que só deseja o mal, do que não tem senso de amor, de piedade, de quem não tem senso de valores. Como é que é o sono? Todos dormem, mas o sono de quem faz as coisas certas recupera energias. Ao acordar, abre uma nova dinâmica, uma nova perspectiva para aquele dia. E o sono do malandro, do errado, do corrupto, do caído, daquele que está a serviço do mal, ele dorme, mas não descansa.
Eu vivi esse tempo na minha adolescência. Enquanto Deus não fazia parte da minha vida, enquanto eu não me voltei para Deus, era o mal que trabalhava em mim, nas minhas emoções, interferia no meu sono, interferia nesse momento que seria para descanso e não descansava. Exatamente isto. Pois olha, mas que eu quero lhes dizer que deixei um nó na sua cabeça, uma grande interrogação. A memória não apaga. Não, todos vão para um sono até o dia do arrebatamento da igreja. Exatamente. Então o justo vai se acordar com a trombeta de Deus tocando, chamando, encerrou. E aqueles que dormiram em Cristo vão ressuscitar, tão leves que irão ao encontro do Senhor nos ares. E que se encontrarão com aqueles que, vivos aqui tiverem, que andam com Cristo, vão serem arrebatados. Vão serem tirados com força aqui dessa terra. Mas quero os dizer que aqueles que não estão em Cristo continuarão num pesadelo de sofrimento até a segunda ressurreição, que vai ressuscitar os mortos, o mar dará os seus mortos, tudo estará devolvendo os seus mortos, e todos terão que se apresentar ante o tribunal de Deus. A memória de nenhum se apagará, nem dos que subiram em Cristo. Só que as coisas que passaram como provas, como desafios na vida, será uma lembrança sem sofrimento. Mas aqueles que nunca quiseram se amoldar, se desconstruir de práticas do mal e se construir na prática do bem, a memória daqueles que irão para o sofrimento eterno não se apagará. Mas vai acontecer, inclusive, uma situação destas, e depois que a graça sair da terra, do arrebatamento da igreja, que os seres humanos que estarão aqui nessa terra procurarão a morte e não acharão, até a morte fugirá. A pessoa querer interromper tudo porque não aguenta o sofrimento, nem isso vão conseguir. É bravo, né? Que situação. Tá, não era isso que eu queria falar hoje. Eu quero lhes desejar um dia abençoado, uma sexta-feira que você diga: obrigado, Senhor, hoje é sexta-feira, tive uma semana graciosa, proveitosa, uma semana leve, e eu estou aqui livre. Esse final de semana quero cuidar da minha vida espiritual, tirar mais tempo para Deus, tirar mais tempo para coisas importantes. Isto aí, e assim é nós que fazemos as escolhas. Mas eu quero lhes dizer, as escolhas são feitas baseadas na maneira que a gente vê a vida. A vida a gente vê a maneira que a gente tem um entendimento do que ela pode lhe oferecer. À medida que a gente começa a ter um entendimento do propósito dela. Porque você não é você não é um fruto do acaso. Você é um projeto. Um projeto divino. Um resultado da sabedoria divina, da engenharia divina, da ciência divina. Exatamente. A maneira maravilhosa com que cada ser humano foi criado, pois dentro de uma célula do corpo do ser humano está ali todo o seu DNA, está aí toda a sua... Dá para
ver dentro de uma célula o que você tem de capacidade ou de problema. Isso é lindo, né? E quando a pessoa começa a ver as coisas de um valor importante, relevante, você vai se valorizar. Mas se você não vê isso aí, você ainda procura culpado. Como eu já vi muitas besteiras. E alguém até me perguntou um dia, pastor, o que significa besteira? É o cocô da besta. Tem pessoas que são que nem cocô de besta. Que diz assim, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para o meu pai e minha mãe me gerar. E agora eu vou ter que eu me sustentar, eu me virar, eu me... Exatamente isso aí. Infelizmente, o diabo trabalha tanto que começa a vender essas ideias de procurar culpados. E o diabo evoluiu bastante. Ele agora está criando uma nova ordem mundial para ficar só aqueles que interessam. Então, aquelas pessoas que não interessam o sistema, olha, vai vir de muitas maneiras, maneiras de se livrarem. Eu levo na graça, mas é uma verdade, viu? Por que eu levo na graça? Porque eu não... O que eu posso fazer, eu faço. O que eu creio, eu vivo. E as verdades que são verdades e verdades são verdades, creio ou não, aceite ou não, continua sendo verdade. Verdade é uma realidade criada, construída por Deus. E eu ficando na verdade, eu sei quem é o meu dono, eu sei quem é o meu dono, e eu tenho um dono que cuida de mim para viver, que promete estar comigo e eu continuar sendo dele até quando eu morrer. A Bíblia é bem prática, ela diz isso. Paulo fala isso muitas vezes, que ninguém deve viver para si, ninguém morre para si. Quem vive, vive para Deus, vive para Deus. Mas aqui eu uso paralelos de verdades. Eu estou aqui no meu sítio e aqui toda a criação que eu tenho é minha, pertence a mim. E aquela criação que corresponde ao propósito de eu ter adquirido, de eu ter dado espaço para ela, essa criação é bem melhor cuidada. Mas aquela criação que não cumpre o propósito, é minha, eu posso fazer o que eu quero, e eu dou outro destino para elas. Exatamente. E aí, você é de Deus, tu quer que Deus cuide bem de você, cumpra o propósito que Deus tem para com a sua vida. Não é palavras, não são orações que fazem com que Deus vá lhe atender. Não, é a sua reação a Deus que cria o seu crédito. E à medida que você reage às verdades de Deus, você se credibiliza. Porque a bênção não é um objeto que tem que correr atrás até encontrar. A bênção é uma recompensa que me virá à medida que eu entendo, cumpro o propósito da vida. Exatamente isso. É dessa maneira que nós vamos tocando a vida, que nós vamos nos construindo, e é dessa maneira, a maneira que nós entendemos é que os de fora começam a ver o que me segue, o que lhe segue, a bênção ou a maldição. Os de fora conseguem ver melhor o meu nível espiritual. Os de fora conseguem ver melhor o meu nível de verdade. Os de fora conseguem ver melhor o meu nível de responsabilidade.
Os de fora conseguem ver melhor minha fé, minha obediência a Deus. Nós temos que tirar do virtual, do telepático e levar para o prático, porque o que nos acompanham são resultados que se materializam. Aquilo que nós em vida materializamos, é isso que serão os parâmetros das recompensas que a eternidade irá dar para cada um. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça. Até tem aqui um texto muito interessante, um conselho que o apóstolo Paulo dá para o seu discípulo Timóteo, seu filho Timóteo. Ele diz assim, capítulo 4, versículo 13, aliás, 14. Não te faças negligente para com o dom, não te faça negligente para com o dom que há em ti. Não te faça negligente. O que é dom? Não te faça negligente com a capacidade que está em ti. Não te faças negligente com a graça que está em ti. Não te faças negligente com a ajuda que você já recebeu. Dom é uma dádiva, é uma capacidade. Dom é um talento, é uma virtude. Dom é algo precioso, valioso, valoroso, que a pessoa recebe de graça. E quem é o autor da graça? Quem é que distribui a graça, os dons, as capacidades, as vocações? É Deus. E Paulo diz para seu discípulo, seu filho na fé, não te faças negligente. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, meus amigos que me assistem, não te faças negligente com a capacidade, com o dom, com a vocação, com a sua expertise. Não te faças negligente com o que você pode. Deus jamais criou um ser humano para ser escória, para ser tapete, para ser capacho, para ser desgraça. Não. O ser humano é que se autodestrói porque se torna negligente, negligencia a verdade, negligencia princípios, negligencia oportunidades. Sabe que deve fazer o bem e não faz. Sabe que o que ele necessita de melhora deve vir em atitudes de melhora. Mas o diabo sempre tenta interferir, procurando culpado e querendo ensinar atalhos. A pessoa que não é negligente, ela não vive numa competição para ser o melhor, mas ela vive num esforço para servir melhor. E é na maneira, e é o que nós servimos, é o que sai de nós, que serão sempre materiais de avaliação e de reconhecimento. Não te faças negligente com a capacidade que está em ti. Não te faças negligente. E ele diz mais. Ele diz lá no verso 15, medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Medita nessas coisas, tá?
para que você melhore. E aqueles que te observem aprendam com você, vejam em você modelo de atitude, de comportamento, modelo digno de ser seguido. E aí depois ele ainda chama atenção, dizendo no verso 16, cuida de ti mesmo e da doutrina. Você sabia que a nossa cultura, ela se transforma como que numa doutrina? O que é doutrina? Doutrinas são medidas, limites criados pelo ser humano. A doutrina de Deus são ensinos criados, deixados, estabelecidos para a direção da vida. A doutrina do homem são limites que ele mesmo cria para impor sobre os outros. Doutrina é ensino que leva a pessoa a fazer por livre escolha. Deus é tão cheio de amor, tão maravilhoso, que ele não impõe, ele propõe. E aqui Paulo está dizendo, ó, tem cuidado de ti. Não precisa cuidar da vida dos outros, mas seja um bom exemplo para a vida dos outros. E o diabo, sabendo da falsidade que existe nos corações, porque o coração do ser humano, ele é inconfiável, né? Enganoso. Então, as pessoas que mais falha têm são os que mais querem se meter na vida dos outros. Os mais errados são os que procuram os erros na vida dos outros. E Paulo diz, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque esse é o melhor modelo de vida. Que diz assim, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo, quanto aos que te observam. É isso aí. Quer ser um bom líder? Comece liderando suas intenções, suas emoções, suas vontades, o seu tempo. E a pessoa vendo que a pessoa ali, liderando essas capacidades pessoais que a pessoa tem, já começa a ter resultado. Aí as pessoas vão se interessar. Opa, o fulano é bom, o fulano tem algo bom, o fulano está indo bem. Os resultados estão aí. Então as pessoas vão ser atraídas pelos resultados na sua vida. Lindo isso, né? É palavra. Esse é o princípio do reino de Deus. Tudo que você precisa está em você. E o que você precisa? É colocar em prática, tirar para fora. Cuidar de você. Cuide bem de você. Cuide bem de você. O dom que você tem, a capacidade que você tem, está ali o começo. Está ali a semente, está ali o seu crédito, está ali a sua capacidade, está ali o seu futuro. Se não tirar, não melhorar, não terá um futuro melhor. Mas se melhorar a capacidade que tem, sim, vai ter sim um futuro melhor. Que Deus abençoe. Até amanhã, permitindo Deus que a graça potencialize sua vontade para melhorar sua capacidade. Deus abençoe.